bem-vindos a mais um super episódio da DoYouCast, que é uma iniciativa da The Unity Education. Hoje a gente vai ter uma discussão certamente game changer, totalmente preparada para mudar a mente de todo mundo que vai escutar por aqui. Eu tenho o prazer de estar aqui mais uma vez do lado do Thiago, meu parceiro aqui de todos os episódios. Então, Thiagão, salve, cara. Obrigado por mais uma vez ter essa oportunidade de fazer essas discussões legais aqui com você. Fala, Rick. Fala, pessoal. Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui hoje de novo e ainda mais com esse convidado super especial, né? Acho que esse podcast tem tudo para ser um dos mais vistos, né? Para quem está aí no YouTube, nos vendo, no DoYouCast, ouvidos nos agregadores de áudio. Acho que, como você falou aí, vai ser um game changer aí sobre, antecipando temas, né? Tendinopatias aí. Então, muito bom. Maravilha. Pessoal, só para vocês entenderem como que a gente escolhe os nossos convidados, a gente não escolhe os convidados, a gente escolhe os temas e a gente vai no mercado buscar quem são os principais players, quem são os caras que falam mais legal. E é isso que faz o DoYouCast um sucesso que ele é. Então, quando a gente pensou, precisamos falar um pouco sobre as lesões tendíneas, sobre todo esse desafio que é lidar com as lesões tendíneas dos nossos pacientes do dia a dia, com os nossos atletas, a gente logo pensou no Rodrigo, que é o nosso convidado. Rodrigão, obrigado pela sua participação, pelo seu aceite, cara. É um enorme prazer ter você aqui comigo e com o Thiago participando desse episódio. Cara, obrigado mesmo. Fala aí, pessoal, tudo bem? Primeiro, brigadaço pelo convite, sucesso, sou um fã do YouCast, né? Vocês dois hosts espetaculares, sempre trazendo e elevando a sua terapia no maior alto nível. Para mim é um prazer, obrigado aí pelas considerações, por ter sido o nome escolhido para falar de um tema que eu curto bastante, é uma temática que eu adoro, né? E estou aqui à disposição. Maravilha. Bom, Rodrigão, por que a gente escolheu a tendinopatia, cara? A gente vem aqui de um chão de fábrica, né? Eu e o Thiago somos, assim como você também, parte do seu tempo, nós somos os peões da fisioterapia. A gente está ali dando enxadada e tentando buscar minhoca o tempo inteiro, resolvendo diversos problemas no dia a dia dos nossos pacientes. E, cara, quando eu olho para meus pacientes assim no dia a dia, quando eu estou ali na clínica e a clínica está repleta de pacientes, eu sempre penso, a maioria desses caras estão aqui, os caras que estão aqui há mais tempo, esses pacientes que estão aqui e que ficam mais tempo do que os demais, mais tempo do que a média, são os pacientes que têm lesões tendíneas, cara. Então, assim, eu começo te perguntando, as lesões tendíneas realmente são as lesões que deixam esse paciente mais tempo afastado, deixam esse paciente que requerem um cuidado maior? Cara, não há dúvida que é o seguinte, é um desafio tremendo, porque as tendinopatias, por mais que ela não seja grave, ela é de um manejo extremamente complexo, porque a gente não vai conseguir resolver um quadro de tendinopatia já instalado com poucos dias. Você depende de um manejo terapêutico que pode demorar semanas. Eu tive casos, às vezes, de 6 meses, 7 meses de manejo. Casos mais desafiadores, casos mais complexos. Então, isso faz com que a gente tenha que ter habilidades para manter esse paciente aderido, trabalhar adesão, educação e saúde, que são, para além da toda a nossa bagagem, capacidade técnica, nós temos que ter outras habilidades para fazer um bom manejo. E, cara, olha só, é sensacional esse tema, porque se você pegar e parar, assim, uma lesão de cruzado, uma lesão, você está ali praticando o seu esporte, está esquiando em Aspen, não sei, e aí você tem um entorse de joelho, você tem a real percepção da gravidade do seu caso. Então, quando o paciente ele cai do esqui, ele, rompeu o cruzado. Cara, eu mosquei meu joelho. Eu, às vezes não sabe nem o que é, qual a estrutura, mas sabe que teve uma lesão impactante. Ou então ele está no sprint, acelerando, e rompeu ali um isquiotibiais, então ele vai ter uma ruptura abrupta ali. E também vai ter a real percepção da lesão dele. A tendinopatia é diferente. A curva natural da condição, ela é aquele dolorimento que você administra, e você treina, e aí você faz um calor pré-treino, faz a mobilidade, deu para treinar, acaba o treino, tá dolorido de novo. Mas o processo degenerativo, ele vai acontecendo por longos e longos períodos, até que o paciente realmente fala assim, peraí, eu acho que eu tô machucado, isso aqui é uma lesão. E esse processo do entendimento da condição faz que muitas vezes o atleta, o paciente vá ao seu limite. E as condições estruturais, as condições de tendões, muitas vezes, quando chegam para a fisioterapia, não são as melhores. E aí nós temos uma gama, um quadro muito grande de pacientes com tendinopatias desafiadoras de diversos tendões
ao longo do corpo, né? Cara, Tiagão, antes de te dar a oportunidade de perguntar para o Rodrigo a primeira pergunta aí, eu tô vendo exatamente esse cenário. Eu tenho um paciente que está tratando uma tendinose adutora, ele já está lá na clínica há aproximadamente 3 meses e meio, e ele viu uma paciente minha chegando de muleta pós-operatório de cruzado. Ela chegou de muleta nos primeiros dias com dificuldade de ambulação, dificuldade de apoio de carga, de apoio no solo. E ela rapidamente largou a muleta, começou a se desenvolver. E nesses 2, 3 meses que ela já está lá com a gente, o meu paciente comentou comigo sexta-feira, falou, cara, ela chegou aqui de muleta, já está andando, já está ali se desenvolvendo. E eu estou aqui na mesma, tentando conseguir combater a minha dor, combater as minhas incapacidades. Eu acho que você tocou num ponto muito sensível, que é a percepção da gravidade da lesão por parte do paciente, né? O cara que sofreu um trauma mais agudo, que participou de um processo cirúrgico, ou até mesmo não um processo cirúrgico, mas está vindo de uma lesão mais macro, ele realmente cai na real muito rápido. E o nosso paciente com tendinopatia, ele demora realmente a cair na real. Isso me deu realmente uma percepção do que acontece no dia a dia. E assim, cara, a gente costuma dizer que a lesão do cruzado é uma tragédia, né? Eu já ouvi você falando disso em palestras suas. Você, olha, gente, rompeu o cruzado, isso aqui é uma tragédia. Porque, enfim, são muitas dúvidas que vão pairar sobre a cabeça do atleta, se vai voltar, se vai ter que fazer cirurgia ou não, se vai voltar a performar. A tendinopatia é um drama, tá? Então, a gente tem, no processo da tendinopatia, é dramático, né? É melancólico. Então, a gente muda totalmente aqui a condição do seu roteiro final. Então, se a gente tem tragédias, nós também temos os dramas, e a tendinopatia está dentro do cenário dos dramas. Tá aí, o filme de terror versus o filme drama. Não é bom de nenhum jeito, né? Ô, Rodrigo, bem legal essa percepção também, né? E eu vejo muito nos meus alunos na graduação, principalmente, em alguns momentos em pós-graduação, e no próprio dia a dia, o paciente com algumas dúvidas em relação a termos. Porque ele ouviu a tendinite, ele ouviu tendinose, ele nunca ouviu tendinopatia, ele está com uma coisa diferente, essa tal de tendinopatia. Eu queria que você trouxesse esse momento de nivelação ali educacional sobre esses termos, né? Existe um termo melhor para ser usado em algum momento ou o tempo todo? O que a literatura traz sobre isso? Cara, essa pergunta é espetacular e a gente precisa ter o processo de educação. É importante, e o termo a gente começa muitas vezes pelo entendimento do que a pessoa realmente ela tem. Então, comumente, historicamente, nós colocávamos todas essas condições na terminologia das tendinites, né? Mas, obviamente, a gente entende que a tendinite, ela remete ao processo inflamatório. A terminação "ite" é algo que está agudo, inflamado, né? E a tendinopatia, a condição do tendão, nem sempre ela tem uma condição inflamatória clinicamente relevante, né? Então, a gente não vê classicamente nos nossos atletas aqueles sinais flogísticos, calor, rubor, edema, né? Incapacidade, dor. Não, classicamente não cursa dessa maneira. Então, mas se a gente denominar como tendinite, até a tomada de decisão ela pode ser encaminhada para a gente ter o entendimento que, pô, isso aqui é uma inflamação. E se é uma inflamação, eu vou tomar decisão pensando em repouso, crioterapia, que é o famoso gelo, anti-inflamatório, que é exatamente o que a gente não pode fazer. Então, depois começou-se a buscar um segundo termo, isso começou a se utilizar ali no final da década de 90, início dos anos 2000, o termo tendinose. E a terminação ose, ela vem do processo degenerativo do tendão, né? E a gente entende também que para diagnóstico é muito difícil, porque aí você precisa ter sempre um diagnóstico por imagem, ou biópsia, uma histologia, e que isso clinicamente não é viável. Então, em 2019, teve o Congresso Mundial de Tendinopatia, os especialistas ali reunidos, resolveram essa questão numa publicação, falando assim, olha, o termo, a condição de saúde se apresenta com o termo de tendinopatia, que é uma condição, né, que obviamente está relacionada com algum tendão, mas que cursa com dor e incapacidade e que vai afetar o nível de participação do sujeito. Ou seja, ele vai impactar na vida dele, na vida esportiva, laboral, né? E olha só a diferença da percepção. Quando você entende isso, você vai recuperar funcionalmente o seu paciente. E que provavelmente você vai lançar mão de uma gama de possibilidades, mas principalmente possibilidades ativas, exercício principalmente, né? E tem uma coisa maravilhosa que eu uso com meus pacientes, que eu ensino aos meus alunos, que é o seguinte:
A gente chega para o paciente e pergunta assim, qual é a sua queixa principal? Ele vai falar, eu sinto dor no tendão, né? Dói meu joelho, dói meu calcanhar, enfim, dói meu cotovelo. E aí a pergunta mais adequada para quando você entende que é uma condição crônica é de você perguntar assim, existe algo que você deixou de fazer por causa dos seus tendões, mas gostaria de voltar a fazer? Então o cara te responde assim, pô, eu não consigo pegar o meu neto no colo, né? Eu não consigo mais jogar beisebol com basquetebol com meu filho. Então a gente tem um entendimento que isso tem um impacto social, né? E aí, ok, se ele não consegue mais arremessar uma bola, se ele não consegue mais levantar uma criança, esse passa a ser o objetivo terapêutico do paciente e ali nós vamos começar a reabilitá-lo dessa maneira. Então o atleta às vezes fala assim, cara, eu tenho dificuldade nos primeiros 5 metros da arrancada, né? Quando eu salto, depois para absorver energia e acelerar de novo eu não consigo. Então ele vai te trazer, quando você pergunta algo que você deixou de fazer, ele te traz uma informação valiosa para que você já tenha um encaminhamento terapêutico. E aí a gente sai do repouso, gelo, anti-inflamatório, para entender como melhorar a função desse cara, né, desse atleta. Então, acho espetacular. A mudança do termo traz uma interpretação clínica gigante. Legal, assim, uma coisa que está me vindo à cabeça aqui também, nessa minha perspectiva, que eu vou olhando para meus pacientes, vou olhando para o meu dia a dia e vou conectando aqui a nossa informação. A maioria dos meus pacientes que têm tendinopatias não são idosos. São pacientes até mesmo, acho que talvez a maioria dos nossos pacientes na clínica são pacientes que vêm numa prática de atividade física, boa parte das vezes com um excesso de treinamento ou um excesso de participação não condizente com a capacidade que ele apresenta naquele momento. E nós jovens, Rodrigo, eu estou me incluindo aqui nesse balaio como um jovem, a gente está acostumado a ter lesão aguda, né? A gente está acostumado a ter uma dor de garganta que fica muito ruim, de repente a hora que ela começa a melhorar, ela melhora e vai embora. E a gente sabe que a tendinopatia, em geral, ela não tem esse comportamento. Eu até já ouvi falar em algumas palestras que a evolução da tendinopatia é um roller coaster, parece uma montanha russa, né? Que hora eu tô com um nível de sintoma lá em cima, hora que eu tô com um nível de sintoma lá embaixo. E eu falo bastante com meus pacientes, uma outra frase, o Thiago já deve ter escutado, que é: nas tendinopatias eu não posso me animar tanto com as melhoras, nem me desanimar tanto com as pioras, porque a evolução, em geral, ela não é uma evolução linear. Agora, quando eu pergunto, e eu até queria que você comentasse se realmente, de fato, a evolução tradicional da tendinopatia é um roller coaster. E outra informação que eu queria te dizer, que eu queria te perguntar, até para mim melhorar a minha prática clínica, boa parte das vezes quando eu respondo para o meu paciente, ou quando eu tento explicar para ele o porquê dessa natureza evolutiva da tendinopatia, diferente de uma situação linear como uma lesão aguda, boa parte das vezes eu pego na explicação de que é um tecido com baixa irrigação, é um tecido com baixa densidade celular. E eu queria que você nos explicasse realmente se a evolução é essa, um roller coaster, e se também a explicação dessa evolução ser não linear, ela passa pela natureza e pelas características desse tecido. Cara, primeiro você citou o termo, a idade, né? A gente colocou como jovem, obrigado, também me incluo nessa população jovem. Eu fiquei com medo dele se incluir de atleta. Não, ainda não. No processo. E aí nós vamos o seguinte, a tendinopatia, ela tem um curso muito diferente a depender do tendão. Então, assim, tendões de suporte, ombro, cotovelo, muitas vezes atinge na quinta, sexta década de vida. Tendão de calcâneo, na terceira, quarta década de vida. Tendão patelar, na segunda década de vida, ou então muito jovem ali, da primeira para a segunda, informação. Então muda muito o perfil epidemiológico de acordo com a tendinopatia que a gente vai tratar. Só para você ter ideia, em pessoas de 70 a 80 anos, pelo menos 50% tem ruptura quase completa ou completa do manguito rotador de forma assintomática. É porque nessa faixa etária usa-se pouco exercício acima de 110 graus da cabeça, então não faz muita diferença. Populações acima de 80 anos, 80% desses tendões estão rompidos. Então, tem um fator idade muito relevante para as tendinopatias de ombro, né? Já para patelar, são os saltadores, são os jovens, né? Então, ali 20, no máximo 30 anos. Então, o fator idade é um fator que pode nos ajudar até a entender as tendinopatias. Mas eu concordo completamente com esse processo com as suas frases, são frases que eu uso também. E tem o entendimento desse curso da tendinopatia, que normalmente você tem paciente, quando ele procura a fisioterapia, porque ele está com dor de 0 a 10, ali, 7, 8, e aí ao iniciar o processo manejo terapêutico,
que envolve controle de carga e o manejo com bons exercícios, a dor dele diminui. Então, rapidamente a gente consegue reduzir essas queixas do paciente. Só que a gente vai precisar progredir no protocolo de reabilitação, nas fases de reabilitação. E toda vez que você muda o estímulo para o tendão, né, ele fica reativo, ele incha levemente, ele fica dolorido. Então, ele traz um mecanismo de reação, né, de adaptação que é lenta, e o paciente sempre piora. E aí, muitas vezes, quando a gente não está educado a continuar a fazer esse manejo de carga e progredir com esse paciente, a gente acaba recuando. Então, a gente entra a gente sai de uma montanha-russa e entra numa roda do rato. Sabe aquela rodinha do rato que ele fica correndo e não sai do lugar? Então, aí, quem não sabe fazer o manejo correto, ele acaba entrando nessa roda do rato. Então, é melhor encarar a montanha-russa, educar o paciente, fazer o manejo de carga. Tudo bem, hoje talvez eu peguei um pouco mais pesado, diminui a carga, no outro dia maneja de novo, aumenta de novo, então o paciente vai se acostumando. E toda vez que você muda o estímulo do exercício, o tendão ele tende a ficar mais reativo. Por que isso? Cara, se a gente pensar em músculo você está sem treinar, sem fazer nada. Você volta para a academia, você tem de cara o ganho neural. Então ali você vai recrutar novas unidades motoras, então as unidades motoras acordam, tá? Então você já tem um up de força ali nos primeiros 3 meses incrível, sem ganho estrutural, só realmente um ganho neural. O tendão já não tem isso. Então, para o tendão, já é um impacto seguinte, ele está suportando uma carga, 3 meses depois ele já está suportando uma carga 30% maior. Né? E o metabolismo muscular é proteico, é super vascularizado, então é muito rápido, sarcômeros em série, proteína pra caramba. Então é uma fábrica. Músculo é uma fábrica. Se você tiver um bom exercício, boa alimentação, boa higiene de sono, você vai conseguir construir músculos. E tendão é uma rendeira, é uma tiazinha sentada numa cadeira, certo? Fazendo tricô de colágeno, tá? Então, como é que é feito isso? Você vai lá e faz um estímulo com o seu paciente. E aí o tendão recebe mecanotransdução, ele recebe um sinal e fala assim, olha, agora nós estamos fazendo exercícios isométricos. A carga é isométrica prolongada. A gente precisa construir tendões que suportam cargas, ele se adapta ao estímulo, né? Prolongadas. Então ele manda esses estímulos para várias células e organizam isso. Ó, cada um vai produzir aqui X colágenos do tipo 1, e aí eles começam a produzir esses colágenos. São 3 fitas, né, que se entrelaçam helicoidalmente, vira uma trancinha, e aí sai do meio intracelular, vai para o meio extracelular, tira os seus arestes e encaixa perfeitamente ali, né, de acordo com os seus marcadores químicos. Só que se você der estímulo em cima de estímulo, o que vai acontecer? E aí isso é um encaixe perfeito. O tendão ali 85% das suas fibras são extremamente paralelas, né, 15% não. E aí você tem uma unidade que é extremamente organizada e você dá estímulo em cima de estímulo, estímulo em cima de estímulo. As células falam assim, cara, nós temos que produzir alguma coisa aqui rápido. Elas não conseguem se organizar bem e o RNA mensageiro que chega, muitas vezes faz assim, ó, preciso fazer o colágeno. Mas qual? O mais rápido que tiver. Então eles fazem muitas vezes o colágeno do tipo 3 e não o colágeno do tipo 1. Por quê? O colágeno de tipo 1, se a gente pegar em nanômetros, em tamanho de nanômetro, ele vai de mais ou menos 50 a 200 nanômetros. O colágeno do tipo 3 é de 20 a 40. Então ela faz muito rápido. Só que ele é muito menor, muito mais fino do que o 3. E quando ele sai da célula, ele vai se encaixar, ele tem um espaço ali para ele entrar e ele sobra, porque ele é pequenininho. Então ele não consegue se encaixar perfeitamente e se inclina. E aí você tem vários colágenos se inclinando, criando um processo de desorganização. Então, aquela rendeira que estava construindo uma blusinha linda, no final te entrega só uma meinha, né? Porque faz um colágeno de péssima qualidade, faz um colágeno ali que não vai atender, e aí você começa a ter uma alteração estrutural. Daqui a pouco nós vamos ter queixas dolorosas, enfim. E aí está instalado o processo de tendinopatia. Acho que bem legal essa dinâmica aí de como é a formação do colágeno e que você falou muito bem sobre a necessidade dos estímulos, né? E o manejo de carga, né? Antes de ensinar como fazer esse manejo de carga, a gente já conversou sobre isso uma vez, né? Da necessidade do fisioterapeuta saber fazer manejo de carga. Acho legal também saber as possibilidades que se tem em tratar o tendão.
né, no processo de tendinopatia, que muito se tem um mito de só exercício excêntrico, né? Tem uma tendinopatia, tendinopatia é igual exercício excêntrico. E hoje a gente sabe que não é muito bem isso, né? Queria que você trouxesse pra gente aí quais são se tem, né? E quais são os principais atalhos terapêuticos que o fisioterapeuta pode utilizar de exercícios que fazem parte dessa reconstrução do tendão aí. Cara, o exercício excêntrico ele foi descoberto quase que ao acaso, né? Com um pesquisador em 96, o Alfredson, ele teve uma tendinopatia de calcâneo e ele queria operar o tendão e aí ele não conseguiu porque não atingiu os critérios. Então ele tentou aumentar o quadro de degeneração do tendão dele utilizando exercícios excêntricos, porque na cabeça dele era mais vigoroso, então eu vou degenerar mais. E ele fez um trabalho de 12 semanas fazendo exercícios excêntricos na beira da escada da casa dele, e ele melhorou. E aí, a partir daí, nasce o protocolo, né? O autorrelato de um pesquisador, de um caso, nasce uma crença muito forte que o excêntrico era uma tomada de decisão, e por mais de uma década o excêntrico foi... Eu fui formado, tendão é excêntrico, pronto, acabou, próximo tema. Né? Só que o excêntrico, de fato, ele funciona porque exercício funciona. Tá? Mas hoje a gente tem a real consciência que, apesar de ele ter seus resultados clínicos, talvez não é a melhor forma de lidar, porque ele é monótono. Imagina você tratar ali 4 meses fazendo exatamente os mesmos exercícios, 2 vezes por dia, dá quase 180 repetições do mesmo exercício de um dia. E você tem que falar de adesão, aderência, o paciente não vai aderir a isso. Então os pacientes desistem, é um protocolo que causa dor. Então, ao longo desde 2004, 2005, ali começou-se a buscar novas soluções, e hoje nós temos, o que nós temos de entendimento atual, é uma linha de você muitas vezes faz um manejo ali de alívio de dor, que inclui exercício, e aí o exercício isométrico de alta intensidade, ele é uma escolha, então você precisa ativar ali 70% da contração isométrica voluntária máxima do músculo. Então, quando a gente fala de uma tendinopatia de calcâneo, cara, nós estamos falando de um exercício que é pesado pra caramba, tá? Para você ativar 70% de uma panturrilha, tá? Mas quando a gente consegue ativar, reduz significativamente a dor dos pacientes, tá? E depois dessa fase isométrica, com o manejo terapêutico manual e outros recursos que a gente pode lançar à mão, a gente vai para uma fase mais prolongada, que é uma fase de progressão de carga mesmo, de manter essa estrutura mais forte. Então a gente vai ensinar essas rendeiras a fazer colágenos de ótima qualidade. E como o processo é lento, a gente passa ali, às vezes, semanas, 8, 7 semanas, 6 semanas, 10 semanas, para reconstruir esse tendão. E para a gente entrar numa terceira fase, que é depois ensinar esse tendão, já com menos dor, já forte, a receber cargas para ele absorver, para ele potencializar, que seria uma fase mais pliométrica, né, que a gente chama hoje de estocagem energética, que é a nossa pliometria aqui. Tá? É a capacidade de acelerar, desacelerar, amortecer o impacto de uma aterrissagem do salto. Então ali tem toda uma reconstrução desse colágeno também para esse perfil, de acordo com o perfil do atleta. E depois o retorno de performance, né, que normalmente o esporte ele já deve ter voltado na fase intermediária, mas para performar realmente demora um pouco. Então, cada vez que você muda essa fase ou progride um pouquinho, esse paciente ele piora e você tem que organizar a carga dele, ver quais são os exercícios que ele se adequou melhor, tá bom? Então, hoje nós temos esse protocolo que a gente chama de protocolo de 4 estágios, que seria isometria, isotonia, não mais prevalecendo o excêntrico, a carga pliométrica e retorno de performance, não, retorno à performance esportiva, né? Então, um protocolo de 4 estágios que é bem aceito, principalmente para o patelar, temos ensaios clínicos e tal, mas que a gente conseguiu já implementar bem para outros tendões, principalmente para isquio e para o calcâneo também, o famoso Aquiles. Então, assim, só para nos ajudar aqui, para ajudar quem está nos ouvindo, diferente de uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, que a gente consegue em partes, né? A gente tem tentado entender bateria de testes e dados normativos, dados de predição de ser o momento de retornar ao esporte.
o tendão, ele tem uma característica completamente diferente nessa tomada de decisão, né? Eu não posso levar o meu atleta para o campo, realizar uma meia dúzia de testes e falar, realmente ele está preparado. A gente precisa muito mais observar a construção de carga crônica nas fases intermediárias e avançadas da reabilitação, é isso? Exatamente. Então você tem que construir o perfil de carga crônica dele ao longo das semanas. Então, eu tive um caso extremamente desafiador recentemente. Um atleta fez lesão de cruzado anterior, vou até misturar aqui a conversa, e ele usou o quadricepital como enxerto a área doadora, né? E ele evoluiu depois de um ano, ele evoluiu com uma tendinopatia extremamente complexa do quadricepital. Então, foram 5, 6 meses de tratamento do quadricepital, uma tendinopatia quadricepital, onde ele não conseguia fazer 10 mini agachamentos unipodais. Então, você imagina um atleta, ele era atleta de skate, atleta de patins, de altíssimo rendimento, e o cara não conseguia fazer 10 mini agachamentos unipodais. Então, assim, você nota que tem uma inibição absurda do mecanismo extensor dele, dor 8-9, para fazer tarefas básicas, subir escada, dor 7. Né? Então, todo um processo ali, passamos uma semana, 2, acertando o manejo de carga isométrica para diminuir dor, e aí depois entramos numa progressão de carga com ele de 4, 5 meses ali, nessa progressão, para depois a gente voltar a começar a fazer pequenos saltos para cima do step, né? E você tem que ver esse cara com skate no pé, esse cara com patins no pé, o surreal, entendeu? Manobras e manobras, e o cara tinha dificuldade de fazer um saltinho do chão para o step de 15 centímetros, entende? Então é todo um processo de reconstrução, daqui a pouco salta para a caixa de 60, daqui a pouco vamos saltar fazendo como se fosse uma manobra, bate na caixa e volta, amortece, toda uma readaptação. Então, passamos agora, completou praticamente 6 meses o processo de recuperação dele, eu dei alta para ele, tá praticando o esporte dele, né? E tá na 4ª fase agora com o treinador, que é recuperar a performance mesmo, né? Ele estava praticamente 2, 3 anos aí sem conseguir fazer sua atividade, então perde o ritmo, perde as manobras, tem que treinar tudo de novo para poder performar, né? Então notem que são etapas, cara, e assim, é perfeito quando você fala, Rick, que você não pode ficar animado quando o paciente está ótimo, e também você não pode ficar desesperado quando o paciente do nada chega e fala assim, ó, minha dor hoje está 9, de 0 a 10, hoje, 9. Então calma, isso faz parte do curso natural do tratamento dessa condição, quando você entende isso, mantém sua calma e não se empolga com as melhoras, mas também não se desespera com as pioras, de entender que ele vai ter que passar por todo o processo. Eu falo tanto essa palavra de processo que tem um paciente meu que me chama de advogado. Né? Ele fala, lá chegou o advogado, vai falar de processo comigo hoje. Eu falo, cara, o processo, a construção, são termos que eu uso para marcar e para aderir. Não adianta você querer antecipar os processos, né? A gente já conversou e falou, isso aí nós vamos chegar lá na frente. É quando a gente atingir os critérios, mas eu estou falando assim, daqui a 2 meses e meio, 3 meses. Então isso é difícil para o paciente, né? Eu uso uma ferramenta potente atualmente para conversar com o paciente com tendinopatias. É um gráfico de um livro que mostra um gráfico, a taxa de adaptação tecidual versus tempo. E aí mostra o sistema nervoso central com uma adaptação completamente rápida em relação ao tempo, o sistema os tecidos musculares também com adaptação, e mostra o tendão lá no chão praticamente, e semanas vão se passando e o tendão continua no chão, de repente ele sobe, está salvo aqui no meu celular, e toda hora que o meu paciente ele começa a ficar incomodado com a velocidade da evolução dele, eu mostro esse gráfico e falo, cara, não sou eu, é o tendão que se resolveu, é o tecido que se resolveu machucar e lesionar, né? Cara, infelizmente, e cada vez mais essas tendinopatias, na minha percepção, ela tem aumentado sua taxa de incidência. As rupturas de tendão, que é uma consequência, muitas vezes, das tendinopatias, aumentam 5,4% ao ano o número de rupturas. Então, a cada ano que passa, nós temos mais 5 ou 6% de ruptura. Então, o quadro epidemiológico e o perfil do profissional que está aqui nos ouvindo, é o entendimento que vai ter que estudar, vai ter que se dedicar para tratar esses pacientes com essas condições musculoesqueléticas crônicas, porque é possível, a tendência epidemiológica é essa, porque nós vamos descobrindo formas
de prevenir as lesões traumáticas, de fazer o manejo para algumas condições que vão reduzindo o seu quadro epidemiológico, mas as tendinopatias e talvez as lesões de isquiotibiais vão na contramão disso. Vendo esse processo, né, quanto que isso é importante, o fisioterapeuta também tem o controle dele minimamente, né? Eu falo no sentido de saber o que ele está fazendo, né? É um processo longo que o fisioterapeuta vai colocando o tendão sobre cargas contínuas, variadas, e o paciente pode chegar, como você falou, né, queixando, hoje meu tendão está dor 9, e o fisioterapeuta sabe o que ele fez anteriormente e sabe como manejar essa carga, né? O que foi feito ali, talvez que pode ter estimulado essa dor, e o que precisa fazer para controlar aquilo ali, para manter o tratamento em curso. Não é chegar lá e deixa eu ver o que vai fazer hoje, deixa eu ver que equipamento está livre, tem um elásticozinho novo, vamos fazer um exercício que eu vi na internet ali que é legal. E eu acho que isso passa pelo que você falou aí do manejo de carga, e o que a gente discutiu até, a gente discute dia a dia lá na clínica e no podcast, no episódio anterior do podcast, sobre a periodização do processo de reabilitação, né? É importante o fisioterapeuta saber organizar esse processo de reabilitação e organizar também a evolução de carga no paciente, né? Então, queria que você falasse um pouco de como que você faz isso no dia a dia, né? Do paciente com tendinopatia, né? Como que ele pode controlar a carga, né? Como que ele pode saber se hoje a carga foi um número arbitrário para a carga dele, né? Se hoje foi muito, amanhã eu reduzo. Então, como que você pode fazer isso e quem está nos ouvindo aplicar no dia a dia? Cara, quando eu estou no alto rendimento é uma delícia, é Disney, né? Porque você tem ali ferramentas, planilhas e mais planilhas com muitas informações. Então eu sei quantas acelerações, para quantas vezes ele girou para um lado, para o outro, quantos saltos ele deu, quantas vezes ele foi tocado. Então essa é a realidade. O alto rendimento é maravilhoso. Então a gente consegue fazer essas big data, a gente consegue utilizar hoje até inteligência artificial para nos ajudar. Mas no consultório muda completamente, né? E aí a gente tem que lançar a mão de estratégias mais fáceis, mais rápidas. Tão importante quanto avaliar o nosso paciente é monitorar o paciente dia a dia. Então, como é que eu faço isso na prática? O paciente chegou, ele vai fazer uma tarefa pré-estabelecida. Vamos botar aqui uma tendinopatia patelar, né? Aí ele chega, vai fazer 10 mini agachamentos, e aí eu vou perguntar para ele, quanto é a sua dor ao executar essa tarefa? E aí ele fala, minha dor é 4. Ok, eu anoto lá. E aí eu começo a fazer todo o manejo de processo terapêutico com ele. 4, eu não há dor ainda, que eu vou trabalhar com isometria, não vou passar para isotonia. E aí fiz todo o manejo e tal. Vou começar a fazer exercícios que normalmente estão baseados na minha avaliação inicial. Então eu observei que ele tem restrição de dorse, restrição de mobilidade do quadril, não ativa bem quadríceps, então não ativa bem glúteo. Eu vou fazer vários exercícios ali para construir uma base para que eu possa progredir lá na frente. E aí terminou a sessão, os exercícios leves, isometria, tá? Vai fazer ele 4 exercícios isométricos fortes. E aí acabou a sessão, eu pergunto para ele, 10 mini agachamentos de novo, quanto é a sua dor? Ele vai me responder. Normalmente pós-exercício, a dor vai diminuir, né? A dor vai, sei lá, a 2, 1. Ok, então 4, 1, beleza. Próxima sessão ele chega para mim no outro dia, mesma coisa, 10 mini agachamentos, qual é a sua dor hoje? Ele fala, minha dor hoje é 2. Então ele chegou com a dor menor ou igual a 3. Opa, se a dor está menor ou igual a 3, é um dia que eu posso já adicionar exercícios isotônicos, concêntricos e excêntricos. Beleza, pau na máquina. Então eu já começo ali a trabalhar todo o preparar para o exercício, maca, fiz tudo ali que eu preciso fazer, levo ele ali, vai fazer as mobilidades, vai fazer a contração isométrica e vamos adicionar a isotonia. E beleza, quando ele acaba de fazer o exercício, eu cronometrei quanto tempo nós demoramos naquela sessão de exercício ali, tá? E aí eu pergunto para o paciente assim, desse 3 blocos, cada um com 3 exercícios aqui, né? O quanto isso foi pesado para você? E eu uso 0 a 10, tá? Podia ser de 6 a 21, mas eu uso 0 a 10. E ele vai falar para você, pô, cara, foi 7. E aí nós fizemos 30 minutos de exercício, o esforço dele ali foi 7. E aí eu multiplico a percepção de esforço dele pelo tempo que eu fiz.
tá? Existem outras formas de fazer isso. Você pode usar a carga externa, você pode usar o número de repetições séries na fórmula. Para pesquisa a gente usa assim, mas para clínica, para ficar mais fácil, é a percepção de esforço multiplicado pelo tempo. Então, se ele demorou 30 minutos, a percepção de esforço dele foi 7, 7 vezes 30, 210. E aí eu vou ter uma unidade arbitrária ali, 210. Tá? Então eu sei que ali, naquele dia, foi 210 unidades, tá? Arbitrárias. E aí todo dia eu vou mensurar a dor antes, a dor depois, o tempo da execução dos exercícios e a percepção de esforço dele, tá? Então vai ter dia que eu faço ali exercícios de 90 minutos e o cara chega para mim e fala assim, pô, eu tô me sentindo aí 10. Para mim foi 10 de esforço, muito pesado, quase não consigo executar. Para mim, de 0 a 10 é 10. Então, pô, se eu fiz 90 minutos de exercício e o cara falou que foi 10 vezes 90, 900. Eu saí de 210 para 900 unidades arbitrárias. Provavelmente eu errei. Né? Eu progredi muito rápido com esse paciente. Eu não posso, o tendão ele não permite essas progressões de você estar aqui no chão e ir para o teto. Esse teto ele deveria chegar lá na frente com essa carga e talvez não teria nem essa percepção toda. Então a gente tem que progredir mais devagarzinho. Então com a percepção da dor, o tempo e a percepção do esforço, eu consigo fazer um bom manejo de monitorização desse paciente. E a cada intervalos ali mais ou menos de 30 dias, eu aplico um questionário, né? Que é um questionário de severidade. Normalmente para o patelar eu usaria o VISA-P, né, que é um questionário específico que vai de 0 a 100, 100 está excelente, abaixo de 80 preocupante, para a gente acompanhar a evolução desse paciente ao longo do tempo. Então, a cada 30 dias, ele responde ali um questionário autorrelatado especificamente para o tendão patelar. E isso, para mim, é uma avaliação rápida, fácil, eu consigo monitorar o paciente, mudar minha tomada de decisão, e não é uma avaliação que a gente brinca que é uma avaliação Spotify. No Spotify você pode botar o que você quiser ouvir. Então, avaliações subjetivas, você coloca o que você pergunta o que você quer ouvir, cara. Entendeu? Esse tipo de avaliação, o paciente normalmente ele é sincero com você. No questionário, então, autorrelatado, então ali, se você está ali 30, 40, 60 dias com o paciente, o tendão dele de 0 a 100 lá no questionário VISA-P era 60. Depois de 60 dias, o cara responde o questionário e o tendão dele ainda é 60, o que você está fazendo não está surtindo efeito. Então, eu não estou avaliando ali o tendão do meu paciente. Eu estou avaliando a minha conduta. Então, a minha conduta, ela nesse momento, ela é efêmera para o meu paciente. Aí eu vou ter que rever minha conduta. Entende? Então, quando a gente avalia o paciente com questionários, com dados quantitativos, eu estou avaliando, na verdade, a minha tomada de decisão. Então, eu estou colocando ali em prova as minhas habilidades também, né? E aí eles vão ter que entender por que o paciente não melhorou, principalmente. Quando melhora, melhorou. Talvez não precisa nem... Está melhorando, ótimo, segue o plano. Não vai ficar refletindo sobre o que está dando certo, muitas vezes. Tá? Entendi isso. Então, questionários periódicos, e aí eu vou ter esse processo de monitorização. E isso eu consigo fazer, Thiago, à distância. Né? Eu faço uma consulta online com o paciente, monto a programação inteira dele, e faço ali, todo dia ele tem que preencher uma planilha para mim. Dor antes, dor depois. Dor antes, depois, percepção de esforço e o tempo que ele demorou para fazer os exercícios. Todos os dias ele me manda. Tá? Eu periodizo, eu organizo a semana dele, ele recebe vídeos, tudo que ele tem que fazer durante cada dia, ok? E aí eu vou, através da planilha, conseguindo fazer um acompanhamento de telereabilitação. Na outra segunda, a gente faz uma reunião para reorganizar a semana, para saber como é que foi, se foi leve, se foi pesado, qual a percepção dele. Eu atendo online, reorganizo e vamos de novo. Né? Então, é um modelo de trabalho diferente, que aí você não cobra mais a consulta, você cobra a consultoria, você cobra o mês do paciente. E aí você bloqueia na sua agenda 2 horários, um para atender o paciente, outro para montar a programação dele. Sim. E aí você abre as possibilidades. Perfeito. Maravilha, sensacional.
Estamos falando até de business aqui, né? Bom, ensinando o fisioterapeuta a pensar, né? exatamente, buscar formas. Bom demais. Eu sempre falo aqui, Rodrigo, que o papo bom, ele passa rápido, né? Então, já encaminhando para o fim, eu acho que tem, às vezes, situações que a gente lê corriqueiramente e que é praticamente consensual em todas as publicações, mas que na prática, às vezes, a gente não encontra essa informação condizente com aquilo que a gente tem visto. Eu estava dando uma aula sobre epidemiologia no futebol, nesse último final de semana, e eu me lembro perfeitamente, eu peguei os dados da UEFA mais recentes, e a gente tinha ali próximo de 45% lesões musculares no futebol, depois lesões ligamentares no segundo plano, as contusões no terceiro plano, e assim vai indo. E aí eu me lembro perfeitamente que eu cheguei a comentar com a turma, era uma turma de pós-graduação aqui em Belo Horizonte, falei assim, olhem só, apenas 6%, se eu não me engano se eram 6 ou 8% das lesões tendíneas do futebol. Você acha que essa lesão é subdiagnosticada? Ali, você que trabalhou muito tempo no futebol, que trabalha muito tempo no futebol, e queria também pegar essa percepção do Thiago, se os dados epidemiológicos lá do judô, que é a modalidade que ele mais trabalha, também jogam a tendinopatia para um número muito abaixo daquela tendinopatia que a gente vê corriqueiramente. E se ela for subdiagnosticada, será que o atleta é que tem dificuldade em nos relatar ou tem algum outro tipo de interesse em não nos relatar? Ou se a gente é que não percebe essa tendinopatia ali no nosso dia a dia e acaba subvalorizando e até mesmo subdiagnosticando essa lesão? Eu vou só acrescentar aqui. Cara, pode refletir o seguinte. Pode acrescentar, Thiago. Essa é uma inquietação também que tem nos esportes individuais ali, né? Principalmente esportes que o atleta sazonalmente tem várias competições ali e tem que se manter treinando para aquelas competições, né? Então, foi uma inquietação que eu tive na minha pesquisa de doutorado. Minha pesquisa de doutorado é justamente para identificar que na literatura a gente tem que a maior parte das lesões são agudas, mas que são verificadas só na competição, né? E ao longo do ano. O que acontece, né? Então, eu percebo isso também, como você trouxe aí. Na minha percepção, dessas condições crônicas, 70% estão submersos aí nessa subnotificação, né? Então, nós temos até literatura falando de condições diversas de subnotificação, de tendinopatia de adutor, que envolvem pubis, enfim. Se a gente observar claramente, assim, para quem tem experiência com atleta, quantos atletas nossos romperam o cruzado e se afastaram? Cara, eu não vou botar 100% porque alguém deve ter algum caso aí, enfim, mas ele se afastou. Por mais que seja o manejo conservador, não operou, ele se afastou. Ele perdeu pelo menos aí algumas semanas de treino. Lesão muscular. Cara, raramente um cara com uma grau 2 não se afasta. É quase 100%. 2 para 3 ali. Tendinopatia. Quantos casos de tendinopatia você tratou que o atleta ele não perdeu sequer um treino? E ele vai conduzindo aquilo de tal forma, de tal maneira, o manejo. Ele trata de manhã, treina à tarde, à noite ele está fazendo alguma coisa, e aí ele diminui carga, tem uma estratégia de força no campo que ele tem que saltar, ele adapta, a gente fala com o preparador físico, ao invés de ele saltar, ele vai acelerar aqui, no ladinho, fazer uma adaptação para ele. Então, esses atletas, eles criam formas de tentar se manter em atividade, tá? Por mais que o prejuízo esteja, muitas vezes, não tão bem declarado, que é na perda da performance. Então, ele vai perdendo performance. E até chega um ponto que ele não consegue mais. E aí entra esses 6% aí, que são os atletas que se afastam para o manejo. Mas a boa notícia é que, normalmente, se afastam ali por uma semana, 2, a gente já consegue fazer ele retornar à prática esportiva, né? Então, isso tem esse ponto positivo em relação à tendinopatia. Só que essa subnotificação ela é perigosa porque talvez isso explica o aumento do número de taxas de ruptura, que a ruptura é grave. A tendinopatia ela não é grave, ela é dramática. Mas grave ela não é, porque se ela fosse grave, te afastava na hora. Tá? A questão, do ponto de vista da tendinopatia no esporte de alto rendimento, é redução de performance. O cara não consegue performar. Né? E no alto rendimento, qualquer redução de 10% da performance para o atleta é impactante. Para o nível olímpico, é impactante. Entende? Então, eu acho que esse processo são 2 olhares interessantes. Da redução da performance e do aumento de taxas de ruptura. Então, nós temos que estar
mais atentos, né? Porque os tendões, às vezes, rompeu silenciosamente. Dificilmente um tendão rompe silenciosamente. Ele fica ali gritando, gritando, e possivelmente ninguém deu atenção para ele, que ele deveria ter a atenção devida, né? Não foi dada. Mas a boa notícia é que a maioria dos pacientes eles vão conseguir voltar a performar, tá? Por mais que tenham dolorimentos, desconfortos, algumas limitações, mas a performance, quando temos um manejo de carga correto, um bom fisioterapeuta, uma conduta correta, é possível que esse atleta volte a performar. Excelente. Eis o grande desafio que é tratar os tendões, então, né? Eu termino esse papo aqui com mais informações, mas também termino entendendo ainda mais porque que a clínica está cheia de tendinopatia, por que o clube está cheio de tendinopatia, por que esse mundão aqui está cheio de pacientes com tendinopatia, né? E que cada vez mais a gente tem que aprofundar na resolução do problema do paciente, né? E fisioterapia não é fácil, né? É difícil. Rodrigão, cara, eu acho que eu pelo menos atingi meus objetivos completos aqui no nosso bate-papo. Quando a gente fez o briefing inicial aqui, eu acho que era isso que a gente tinha para discutir. Mais uma vez aqui, eu vou passar a palavra para o Thiago, depois vamos finalizar aqui com suas palavras, mas eu estou muito feliz de ter você aqui conosco. Estou extremamente lisonjeado da sua presença, do seu aceite mais uma vez. E eu queria te agradecer imensamente essa participação, dizer que foi sensacional e que eu acho que certamente a gente contribuiu bastante para vários ouvintes que gastaram alguns minutos do seu dia a dia buscando informação de qualidade, que é o nosso grande objetivo. Acho que também, né, agradecer, Rodrigo, a gente aqui na clínica te admira muito, né, e é um prazer enorme você participar com a gente aqui, né, trazendo informações teóricas e práticas e aplicáveis, né, que acho que todo mundo que ouviu e que viu aqui, que vai, né, consegue colocar um pouquinho no seu dia a dia. Então, te agradecer demais pelo tempo, pela contribuição. E queria que você deixasse também aí na sua mensagem final, o seu contato, né? Eu sei que você tem um curso sobre tendinopatias também, não sei se tem uma nova turma já. Acho que fazer onde a galera te encontra aí. Cara, primeiro prazer, zaço, falar de tendão, ainda mais com vocês. Então, assim, pra mim é uma honra, né? Tendão, eu tenho estudado tendão. Meu primeiro artigo saiu em 2003, né? Sobre tendões em diabéticos, uma observação clínica, enfim. E ainda tem essa ainda, né? Nem falamos das questões metabólicas que envolvem o tendão, que aí esse papo aqui vai virar aí a madrugada. Então, eu tenho trabalhado com tendão há muito tempo, é um prazer sempre poder falar sobre tendão, é um desafio tremendo, e minha missão aqui é tentar realmente melhorar um pouco a tomada de decisão dos nossos colegas, melhorar. Eu estou cansado de receber pacientes que chegam e falam assim, eu não acredito mais em fisioterapia, né? Vim te procurar aqui porque alguém me mandou, parece que eu sou às vezes a última escolha, né? Eu queria dar duas mensagens, o seguinte, cara, a gente precisa realmente melhorar o entendimento de carga. Então volta aqui para o episódio anterior, escuta sobre periodização, que vai te ajudar a entender melhor as tendinopatias. Eu acho isso fundamental, a gente precisa entender como é que organiza isso, como é que planeja esse processo, tá? Para a gente usar melhor práticas baseadas em evidências. Então esse é um chamado meu aqui para a galera aderir, mas eu fiz um trabalho com o pessoal da UFMG, o pessoal de Minas uma vez, e só 3,3% dos fisioterapeutas brasileiros aderem a guidelines para tendinopatia. Então, assim, notem que 97% estão atirando às cegas, por isso que não funciona, tá? E o segundo ponto é que é o processo de aprendizado, tem uma curva de aprendizado, tratar tendão, então invista em capacitação, no melhor entendimento, não prometam nada a curto prazo para o seu paciente, porque provavelmente você vai falhar se você fizer isso, tá? Então, aprenda a conduzir as coisas no seu tempo correto. Então, eu queria usar esse espaço aqui para essas duas mensagens para casa, enfim, e agradecer. E eu estou à disposição de vocês. Tem minha rede social, que é dr.rodrigo.oliveira. Vai vir uma novidade exata aí, segundo semestre. Enfim, eu vou lançar o meu curso online. Primeira mão, que é a primeira vez que eu falo isso. Vai sair meu curso online de tendinopatias, né? É um pedido da galera, eu recebo mensagens aí direto. Então, me sigam lá, que, enfim, assim que tiver novidades, eu conto mais. Boa. Sensacional. Já temos 2 alunos aqui nessa mesa da primeira turma, com grande prazer. Rodrigão, valeu, cara. Brigadaço mais uma vez. Obrigado a todos os ouvintes, obrigado a todos
que acompanharam aqui esse episódio no YouTube, nas outras formas de acompanhamento aqui do DayuCast. E em breve a gente volta com novos episódios, trazendo o que tem de mais interessante de informação e tentando contribuir na aplicabilidade prática da ciência no dia a dia do fisioterapeuta. Valeu, Thiagão. Valeu, Rick. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Valeu, Rodrigo. Valeu, pessoal. Um abraço.